aí, pessoal? Estamos aqui lançando o nosso primeiro podcast do PET Conexões, o nosso Apoio Cast. E estamos lançando aqui e é isso. A gente vai aprendendo aqui, né? Eu me chamo Lauriette, sou discente de pedagogia, faço parte do PET e também do Eixo Apoio. Olá, pessoal, me chamo Beatriz, também sou do curso de Pedagogia e faço parte do Eixo Apoio do PET Conexões Campos Angicos. E aqui nós temos a nossa primeira entrevistada do episódio, né? Ana Carla. Oi. Ela que é discente de pedagogia, a gente já agradece antecipadamente por você estar aqui nesse momento. E a fala é sua, mulher. Estamos aqui para lhe ouvir. Oi, pessoal. Como ela já falou, meu nome é Ana Carla. No momento tenho 27 anos, moro em Afonso Bezerra, nasci em Natal, tá bom? E assim, gente, eu sou do curso de pedagogia, mas eu já tive em outras épocas, já tive no curso de história na UERN e já me formei, e essa é a minha segunda graduação. Além disso, também tenho uma pós-graduação em mídias na educação. Pronto. Que eu fiz em 2017. Tá quase dando aula já pra gente. Ampliação do currículo. É Ana, a princípio, a primeira questão que vem a gente, né, é entrevistar um aluno da nossa universidade ou de qualquer universidade, o que te levou a optar por esse curso? Gente, eu não vou mentir não, tá? A priori, eu quis o curso de pedagogia, não é porque eu gostava do curso, mas também porque é um curso que dá muita oportunidade, né? É um dos que mais tem bastante vagas quando a gente vê um concurso. E, no caso, eu já tentei alguns concursos para a minha primeira graduação, que era História, e eu vi que História era um curso que só tinha uma vaga, enquanto Pedagogia tinha 1000 e poucas. Então, eu disse, eu vou tentar Pedagogia para ver se eu consigo alguma coisa também. Uhum. Porque era difícil entrar como professora de História. Então quer dizer que você entrou em pedagogia por conta do mercado de trabalho, Isso, né? Que é mais... A princípio foi. Pelo leque de opções, né? Isso. De fato, quando a gente vê os concursos aí, né? É nítido. As oportunidades de vaga são bem maiores que os outros cursos, né? História, matemática. Mas são muito concorridos, né? Apesar de ter muita vaga. Quando você vê assim, 30 vagas, você vê uma penca de inscrito que só pela quantidade de inscritos você já desmotiva, né? E aí, quando é lógico. Quanto maior a quantidade de vaga, maior a quantidade de inscritos. E assim, além de professor, que a gente sabe que pedagogo pode ser, a gente vai ver que pedagogo pode atuar em outras áreas. Já professor de história, não. É uma área mais fechada. Então, É verdade. Por isso que a opção de pedagogia também. Pessoal, só um lembrete. Para vocês que acham que pedagogia é só dar aula a crianças, não. Temos um leque de oportunidades e se quiserem conferir, vocês vão dar uma olhadinha, assim, ó. Dá um Google, áreas que o pedagogo pode atuar e vocês ficam felizes por saber que é um leque enorme. E como é que foi? Conta aí pra gente como é que foi o início do curso aqui na oferta. Para mim foi um pouco difícil. Primeiro porque a gente sabe que quando a gente mora em cidades que não é aonde está a sede. Você não mora aqui, né? Eu moro próximo, mas nem tanto. E também a questão do ônibus, muitas vezes não tem ônibus para vir para cá, a gente tem de se humilhar aos prefeitos da vida. É verdade. Então, a gente já sabe que aí já tem um enfrentamento. Mas e também porque eu, além disso, tive muitas coisas em relação de problemas pessoais, principalmente em questão da minha mãe, porque ela também
já fazia tratamento de câncer e eu tinha de estar ali acompanhando também isso. Além disso, a minha vida era Além disso, a minha vida sempre foi um mar de coisas, assim, de muitas coisas mesmo. Então, além da minha mãe, eu também tive a questão do meu pai, que ele era alcoólatra, então tinha um mar de sensações e eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa de deixar minha mãe lá na minha casa e vir para cá, Isso, para a conciliar festa. tudo, né? E manter a mente, assim, aparentemente de forma organizada. Então, para mim era um pouco de medo também, um medo de sair de casa para vir para cá. Mesmo eu já tendo experiências parecidas, já que eu fiz outra faculdade, e também não era em Afonso Bezerra, era em Açu. Mas no momento, na minha primeira faculdade, eu ingressei já assim mais leve, por quê? Porque não tinha tantos problemas. tantas Só depois que dificuldades, foi, né? depois que foi surgindo alguns. Então, a, nada de pedagogia tinha isso, e também porque era um novo enfrentamento. Por mais que eu já tivesse uma graduação, mas pedagogia era inédito para mim. Tinha algumas disciplinas que eu já tinha cursado, mas outras não. Que era ali o meu medo, porque eu tinha medo de não dar conta, né? Ixi, Maria, eu ia perguntar quais eram as suas expectativas. Então, as suas expectativas já eram de medo. As minhas expectativas era de medo, mas também de. Eu tinha um lado de motivação, porque era algo que eu, no começo, eu disse assim: é algo que eu tenho de ter, porque é mais oportunidades para a minha vida. Então, eu tenho de seguir isso. Eu seguia esse. Então, minha expectativa, perdão, era justamente de modificar o que já estava acontecendo na minha vida em si. Era tentar mudar, essa minha história. Tentar fazer de outra forma, acontecer de outra forma. Então, a pedagogia veio para tentar solucionar alguns problemas também. Então, E aí, como é que tá sendo hoje? aí hoje, no momento a gente está fazendo, né, a questão do TCC, mas se no momento também, além da faculdade, eu tenho uma filha, além da minha filha, eu tenho uma escola para dar conta, porque eu sou professora de história, Essa mulher graças a se vira Deus. nos 30. Se vira nos 30. Eu tenho tenho uma faculdade, tenho a minha filha e tenho também a questão de ser professora de história, que na verdade, quando você entra no estado, Olha aí não os é frutos. só Os frutos chegando, tá vendo? E não é somente aquela área que você fez, mas também quando você não tem horas. Agora não digo. Perdão, gente. Horas. Quando a gente não tem a hora suficiente da nossa área, a gente tem de pegar qualquer disciplina que não tenha Isso, professor. complementar. Para complementar a hora, para chegar pelo menos a 20 horas semanais. Então, eu dou aula de história, dou aula de projeto de vida, perdão. Além de projeto de vida, eu dou aula também de filosofia, sociologia, de trilhas de aprofundamento, de eletivas e muito mais. Ou seja, você está pegando o currículo que já não é sua área, você está abrangendo. E além disso, né, além de mãe, professora e estudante, você ainda é dona de casa. Então, assim, é muito difícil você dar conta da monografia, da casa, dos estudos, além disso, porque a gente quer fazer concurso também, né? Então a gente tem que tirar tempo para tudo. E o dia só tem 24 horas, né? Isso. Mas em relação atualmente é isso, eu tô atolada. Atolada sem conseguir respirar. E vocês vão saber que se você fazer pedagogia, não é só mar de rosas. A gente tem que superar muitas coisas também. Eu sempre procurei esse mar de rosas. Outro lembrete, não cursamos componente voltados para o corte de EVA, viu, minha gente? Isso aí é só ilusão. Sim, Ana, continuando. Aí, durante todo esse tempo de curso, de trajetória, houve algum momento que você já pensou em desistir de largar o curso? Várias vezes. Até ultimamente, em relação ao TCC, que a gente pensa que não vai fluir alguma coisa, conseguir escrever sobre aquilo que a gente pensa, aí dá uma desmotivação, infelizmente, mas a gente está prosseguindo aí. Mas a primeira parte que me fez pensar em desistir foi justamente o que eu falei logo no começo, em relação à minha mãe, que fazia tratamento de câncer, e eu ficava pensando, será que eu sou uma boa filha
por eu deixar ela ir para a faculdade? Será que eu deveria estar com ela no hospital quando ela precisasse? Mas Porque ela quando era... você começou, ela já estava É, fazendo tratamento, né? isso. Minha mãe passou cerca de 6 anos fazendo tratamento de CA. E outra coisa foi que ela era a grande motivadora Dos em seus relação. estudos. Ela dizia assim: não vai deixar de estudar para ir assim comigo, não. Eu consigo ir sozinha. Então, muitas vezes ela foi a Natal fazer tratamento de químio e de rádio sozinha, porque ela queria que eu ficasse aqui, que eu ficasse e projetasse algo para minha vida. E ela sempre ficou assim do meu lado, ela sempre me motivou e sempre disse desse jeito: você estuda, você não vai ter nada na vida. Era desse jeito. Vocês sabem que pessoas antigas, elas são muito brutas, e mãe era uma dessas. É bruta, né? Brutas. Quem diria, né? Quem diria que a Ana Carla com essa vozinha doce, com esse jeitinho doce. É, mulher, assim, minha mãe, ela era bem firme, porque ela também passou por muitas coisas para me dar o melhor possível. Aí a gente, né, tem que analisar a realidade deles para que eles tenham esse pulso com a gente. E essa seria até a pergunta seguinte que a gente iria fazer, né, do que tinha motivado a continuar. E assim, Ana, agora uma pergunta delicada. Que no caso era que motivou, né? Aí agora vamos para um assunto bem delicado que infelizmente não deveria mais existir, que é a questão do... Só antes de você continuar, Beatriz, eu lembrei agora de uma cena que foi uma das cenas assim que me marcaram muito. Uma das, porque tem muitas cenas de Ana Carla que marcam a turma de pedagogia. E uma das cenas é que a gente estava vindo lá em Afonso Bezerra, né? E você dizia assim, quando você passou por esse momento muito difícil, quando foi a morte de sua mãe, né? Você disse que ia desistir. E eu lembro que era eu, Letrone na época, minha irmã e Lindormando, né? Não, você vai continuar. Você vai continuar, você não vai desistir, não. E ele calminho, Lindormando, calminho, dizia, ela vai continuar. Eu ajudo de um jeito, ajudo de outro, mas ela vai continuar. E tá aqui, Ana Carla, no 10º período de pedagogia, na monografia, na sala de aula já como professora, a bebezinha, enorme mulher. Por isso você é o motivo de estar aqui, mulher. Uma das coisas que também me fez pensar em desistir foi justamente quando mãe faleceu. Por quê? Porque eu também não sabia como ia me sustentar. Eu não sabia como ganhar dinheiro para me sustentar. E eu não sabia como é que eu saía de Afonso Bezerra para vir para a faculdade sem ter um centavo furado no Sem bolso. ter um amparo, Porque você né, dependia da sua financeiro. mãe, né? Dependia muito. E, assim, uma das coisas que muito me ajudou foi justamente os projetos daqui da UFESA, que eu consegui entrar no PIBID, no PIBIC também. E também eu consegui também um estágio aqui que não era obrigatório, que era pelo município de Angicos. Então, a faculdade me oportunizou a prosseguir também, porque A não senão... desistir. Porque se não fosse, eu não saberia nem como me sustentar. Como é que eu iria ter dinheiro para pagar água, luz e alimentação para mim, que era o que eu mais pensava nisso, nesse exato momento, quando eu perdi minha mãe. E assim, no caso, o PIBID foi o meu primeiro... O primeiro... o primeiro programa que eu tinha ingressado aqui na UFESA. E assim, no começo... eu não tinha recebido dinheiro, gente, porque no momento que eu entrei no PIBID, eu também entrei no PIBIC. E eu não sabia que desse episódio. Ficou aquele impasse sobre qual bolsa escolher e da onde ia vir o financiamento. Eu não sabia que não podia participar dos dois ao mesmo tempo, porque a CAPES, ela vai e corta a bolsa, e eu não PIBIC sabia. era com Ananias? Isso. Eu lembro. Que era mais uma carta de intenção, que eu escrevi, nem sabia se eu estava escrevendo corretamente, mas eu escrevi. Mais uma prova de que nem tudo na universidade é flores, viu? Nem tudo vem assim, De mão beijada, me inscrevi e vou. Aí eu consegui, né, graças a Cristo,
eu consegui e, assim, foi os primeiros dinheiros que eu ganhei, eu fazendo minha parte, claro. E, assim, eu disse, não vou desistir, porque a primeira coisa foi o incentivo, porque se eu parasse de frequentar, eu também iria perder o dinheiro, é claro, porque a gente não ia ficar ganhando sempre a faculdade. Então, isso me motivou a permanecer também. Foi a questão financeira. E depois também tinha muita gente que eu amo, né? Aqui eu gosto E a muito de estar aqui. experiência, E né? a experiência, professores que têm muita capacidade, muita a questão de qualificação e que nos repassa tudo que sabe. E eles mediam muito bem o conteúdo e a gente consegue também adquirir um bom conhecimento acerca de muitas coisas que eu não sabia. É verdade. Então, isso me influenciou a continuar. Lembrando, gente, que além dessa questão de pensar em desistência, também tem a questão de que depois, em 2020, eu soube que estava grávida, né? Entre 2019 e 2020, eu soube que estava grávida e eu não sabia se ia permanecer, porque eu tinha de Mais cuidar da um minha... enfrentamento. Eu tinha de saber se eu ia dar conta em relação à minha filha, que hoje eu sei que era uma menina, mas antes eu não sabia, né? O que eu ia fazer quando eu soube que estava grávida. E muita gente diz que quando a gente fica grávida, a gente desiste de tudo, né? Mas não é bem assim, não, gente. Filho não é empecilho, tá bom? Que eu continuei. E eu não desisti em nenhum momento, tanto é que eu estou no 10º período. Eu nem tranquei nenhum período, graças a Deus, não tranquei nenhum período, Nem nem reprovou. reprovei, também não tranquei nenhuma disciplina. Até agora eu estou nivelada. Então, eu digo a você, se você estiver grávida, não se preocupe, porque isso não é algo que vai fazer você desistir, não. Você só vai demonstrar que você é forte e você vai conseguir lutar e conquistar aquilo que quer. E quando se tem também pessoas ao seu redor, né, que Isso. ajuda, que te apoia, Literalmente, se torna pessoas. mais fácil, né? Por exemplo, hoje você está aqui. Ela ficou com quem? Ai, ela ficou com minha cunhada. Tá vendo? Tem alguém que te apoia, tá vendo? Isso é Quase eu muito não bom. vinha. Eu até estava falando antes que eu quase não vinha por conta que meu marido teve que sair e eu não sabia também com quem deixar minha filha, mas sempre que eu preciso, a minha cunhada está disposta a me ajudar. E outra coisa, antes, quando eu soube que estava grávida, eu estava fazendo estágio não obrigatório, que era aqui em Angicos, O e eu, remunerado. remunerado. E eu tinha de sair da casa onde eu morava. Eu até dividi assim com o pessoal que estudava com a gente, que é Eletrone, o Wallace, Valesca e outra que não é do nosso curso, mas que fazia LCI, se eu não me engano, que é lá de Afonso. E a gente sempre estava ali junto, e quando eu soube que estava grávida, eles me ajudaram também, porque se eu não tivesse o apoio deles, eu também não conseguiria, né, estar aqui. Eu passei uns 2 meses, porque aí começou a pandemia, essas coisas, mas se não fosse eles, também não tinha conseguido. E o meu marido, é claro que ele sempre me incentivou a não Sempre te desistir. apoiou, né? Muito bom. Meu marido sempre Quando estava você tem ali. pessoas que apoiam, que ajudam, se É, torna mais fácil. com Mais fácil certeza. não, menos difícil. É menos difícil. É isso aí. Então, Ana, vamos para a parte difícil que eu falei. Não é difícil, delicada. A gente viu alguns relatos seus em sala, o que você passou na parte de racismo, principalmente no ensino médio. Como você conseguiu superar ou amenizar isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, é um assunto que ainda persiste em aparecer na nossa sociedade. Assim, ainda há, né, como você disse, essa questão de racismo, mas hoje é menos do que antes. E, assim, os acontecimentos em relação a esses fatores na minha vida aconteceu muito antes do ensino médio, que foi lá no meu ensino fundamental, e justamente a minha mãe, ela só cortava meu cabelo totalmente Joãozinho, aquele corte bem baixinho, como se fosse de homem, porque Sei. ela não sabia lidar com os meus cabelos. E o que que acontecia? Os meninos e as meninas que estudavam lá na minha escola, eles achavam estranho e começavam a me apelidar, a falar muito sobre a minha aparência, e isso
me machucava bastante. Tanto é que teve um episódio na escola que eu não tenho orgulho, gente, eu não tenho orgulho, mas eu tive de ser um pouco agressiva. E olha que eu não sou assim. Não é do meu perfil ser assim, né? De tanto eles me zoarem, de Você fazerem. cansou, né? Eu cansei, eu literalmente estava esgotada. Eu estava só tendo aquela sensação para mim. Eu não tinha exposto para ninguém. Então, quando eu expus, foi uma bomba, assim, tipo, Uhum. que a qualquer momento ia explodir. Então, eu explodi. Chegou um tempo que eu E explodi e você meteu tive a de porrada fazer. neles. Na verdade, Ninguém mexe com uma mulher irritada, não, né? dentro da minha sala, tinha um menino que ele era mais como se fosse um líder. Ele Eu sei. organizava o pessoal, o povo se juntava com ele. E esse pessoal, só por ter ele como uma liderança, de fazer maus exemplos, né? Uhum. Tipo, começaram a fazer até mesmo tipo desenhos que era sobre a minha aparência. Tem um nome dado, eu esqueci. Ai, meu Deus. Eu também Mas esqueci. Um bullying é retratado. uma caricatura minha. Mais ou menos isso. Eles tentaram fazer uma caricatura e começaram a falar mal da minha aparência, chamava eu de Fia Mais Bela. Porque, não sei se vocês sabem, Fia Mais Bela era uma novela que existia na época e eles me comparavam a mulher dizendo que eu era feia como ela. E, assim, para mim foi difícil superar isso. Perfeito. Principalmente porque eu já não me aceitava como eu era. Eu nunca tinha naquele momento eu Identidade. não tinha uma identidade definida e eu não me via bonita. Eu não me via bonita. Eu não tinha visto eu Qual era o como padrão de mulher bonita, né? Era uma é, mulher loira, cabelo estirado, né? Então, é, olhinhos claros. Sempre eu- esse foi o padrão de mulher bonita, pois é, que infelizmente a cultura antigamente, dita. né? Hoje em dia melhorou muito, mas ainda precisa melhorar ainda mais, né? E naquele período assim, também tem a questão de que eu, por ser negra e não ter cabelos longos, bonitos, liso, eu fiz uma loucura assim. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou tentar alisar meu cabelo. Aí foi aí que eu comecei a alisar o cabelo, que minha prima incentivou. Ela disse, bora que eu vou alisar para você. Aí pronto, de 3 em 3 meses eu tava passando ali um alisando meu cabelo. Mas eu ainda não era tão assim, eu não me via bonita, eu não Uhum. tinha é, autoestima muito elevada, então eu não soltava de jeito nenhum meu cabelo. Eu sempre amarrava e não podia ter um fio solto que eu já dizia que eu não ia sair, que eu estava feia, porque eu já sabia que eu ia ouvir muita gente comentando. Então, eu não me assumia por isso, porque eu tinha medo e eu achava que eu era feia, entendeu? E além Eu sei disso, como é. é, fora isso, tinha muitas outras coisas. Antes mesmo desses episódios no ensino fundamental 2 eu já tive no fundamental 1 que eu fui para uma escola lá em Natal, e nessa escola pessoas também faziam bullying comigo, já chegaram até a querer bater em mim, e eu saía correndo com medo, Uhum. e eu me escondia e me recatava. E minha mãe nunca soube disso porque eu não gostava de expor a ninguém, então eu ficava só para mim, por isso que Tava guardando, né? isso machucava muito, Muito mais. muito mais. Muito mais. E quando você fala sobre ensino médio, eu sofri bullying não apenas dos alunos, eu já sofri bullying de professores, Parte da de própria escola, né? O que é isso. mais triste, porque são pessoas adultas, têm Que deveriam ter o conhecimento. isso, uma formação mental também, não só aquela formação profissional. E tem mais um preparo mental, deveria ter, né, devido à idade e à experiência de vida. Pois é, e uma, assim, um que eu ouvia muito era que me chamavam muito sobre, por conta da minha cor, da minha aparência, me chamavam de suco de urubu, me comparando ao Os urubu. apelidinhos, né? Isso me machucava muito, porque sempre que eu chegava, não era professor, tá bom? Não era aluno também, não. Era o próprio vigia da escola, quando eu chegava, ele me chamava assim. Eu só não entendia porque ele também era negro, que nem eu. Então, o porquê ele me chamava assim, se eu não. Eu não sei, não entendo. Pois é. E assim, na parte
que a gente, né, perguntou. É, como você amenizou isso? Assim, como eu disse, eu não tinha uma identidade, eu não sabia que eu era bela ou Tinha uma não. idade, né, Eu para não isso tinha a também, para idade. entender, né? Eu sempre pensei que as pessoas sempre dizem, né, que Você sempre negro achou que você era errada, você eu era era feia, você era fora do do normal, do padrão. padrão. Aí o que é que acontece? Quem abriu meus olhos foi a primeira faculdade minha, que foi de História. E quando eu cheguei lá, eu me descobri outra pessoa. Eu disse, vou mudar. E, e também foi a lei também que manhã, sempre manhã vai estar na minha história, tá? Porque quando ela começou a fazer químio, ela foi perdendo os cabelos, então comecei a entender que cabelo não era tudo. E que também tinha pessoas mais belas do que eu imaginava sem ter cabelo liso. Aí eu comecei a entender que eu não estava sendo eu. Eu comecei a passar por uma transição capilar, eu comecei a assumir a questão do meu cabelo, da minha aparência. Eu comecei a usar o que eu queria, não me importava mais, porque eu comecei a perceber que eu tinha de valorizar a mim e não se importar com os outros. Você estava sendo você, né? Olha que é difícil, porque como você já tem assim, um psicológico muito abalado, se qualquer piadinha que solta em relação à sua aparência, você já se dói, se machuca. Então você pode estar no melhor dia possível, mas quando qualquer coisinha que fala, você já pensa que é com você. E quem diz aquela piadinha, mas foi uma brincadeirinha, mas não foi para magoar. Mas a pessoa não sente aquilo. Como é que ela vai saber se foi para magoar ou não? Quem sabe é quem sente, né? Quem tá na pele. E assim, não é bom, gente. É melhor a gente pensar nas palavras antes de falá-las, porque machuca mais do que uma tapa, do que um soco. É verdade. Muitas das vezes, uma palavra pode levar a uma depressão e piores coisas. Pois é, não pratique essas coisas. A primeira vez que eu vi uma pessoa com cabelo, porque é como a gente falou, né? Padrão era o cabelo liso. Então, se fosse cabelo cacheado, é tanto que dizia assim, é cabelo ruim. Cabelo bom é cabelo liso. Cabelo ruim é cabelo cacheado. E a primeira vez que eu vi uma menina com cabelo lindo, assim, que eu me encantei, que eu me apaixonei, foi lá na Liga. Em Natal, eu tinha ido com meu pai fazer tratamento, uma cirurgia. E eu vi essa mulher com cabelo lindo, ela era morena, bem morena. E eu achei lindo. E ela olhou pro meu cabelo e eu dizia assim, ai, bem, queria que meu cabelo fosse assim. Ela olhou pro meu cabelo e disse, mas seu cabelo é assim. Só tá faltando você saber cuidar. Aí foi onde eu me liguei. Rapaz, é mesmo. A gente pode ter o cabelo cacheado bonito, não precisa ser só liso para ser bonito. Então, às vezes, tem pessoas que precisam também ter esse conhecimento, né? Que é só você saber cuidar e reconhecer, né, que não existe isso de padrão. Padrão é você sei quem é você. Um dos episódios que eu me recordei agora, que também me machucou bastante, que eu já tinha assumido toda a minha aparência, o meu cabelo bem black, eu passando na praça lá da cidade onde eu moro. Aí tinha uns meninos brincando, começaram a gritar: Ei, você não penteou o cabelo? Não, não tem pente na sua casa, não. E isso me machucou. Mas o que eu pensei? Eu vou dar uma resposta não para eles agora, mas sim expor para todo mundo o que é beleza, que a beleza não está apenas na aparência, mas também está no interior das pessoas. Exato. E eu fui e falei sobre o episódio nas minhas redes sociais. E lá eu mostrei a minha indignação, claro, e eu falei que sobre a questão do preconceito. Olha, gente, não faça isso de jeito nenhum, porque eu sei o quanto isso machuca. E além disso, pode ser com negro, com gay, com outras. Agora não digo pessoas diferentes. O que que acontece? Bullying e preconceito é a mesma coisa. É verdade. Só de características não diferentes. Existe brincadeirinha. Né? Não existe. Não tem. Então, vocês tomem cuidado, porque você pode dizer que não é racismo. Às vezes você acaba praticando racismo e nem percebe.
Porque nossa cultura, infelizmente, influencia muito. Entendeu? Ana, diante dessas experiências, qual a mensagem que você deixaria hoje, né? Que você deixa para crianças, jovens e até adultos mesmo que estão passando por essa mesma situação? Eu só digo que lute, não desista, porque mesmo que seja difícil, mas no final das contas você vai ter aí, como posso dizer, uma sensação incrível quando você tem a recompensa. É, porque graças a Deus e também a não desistência minha, eu estou muito feliz hoje por eu ser quem sou. E eu, assim, gosto muito de falar sobre essas temáticas porque é algo que não deveria ser, assim, deixado de lado. A gente sempre tem que falar sobre isso, gente, para que isso não vire apenas modinha. A gente tem que saber que isso é coisa séria e a gente tem de colocar em pauta e reivindicar direitos, tá? Pois é, e que a reivindicação ela seja colocada em prática e não seja algo utópico. Ana, estamos chegando aqui no nosso finalzinho. E assim, temos aqui duas mensagens. Primeiro, o que você falaria, qual conselho você daria para as pessoas que estão começando na jornada acadêmica? E agora, um momento de reflexão, né, após isso. O que a Ana de hoje deixaria de mensagem para a Ana de 5 anos atrás? Ixi, Maria, veio um bom. Não vai chorar. Calma. Pense primeiro no que você diria para quem está começando hoje. Vai ser difícil, vai, você vai ter medo, você não sabe como Fala ali, começar, não. Você não vai saber por onde começar, mas aí vai ter um começo. Então você vai ter de superar para que você conquiste o que vem depois. Então não desista. É isso que eu digo, sempre não desista. É isso que eu falo para mim, por isso que eu não desisti até agora. E para a Ana de 5 anos atrás? E ela é guerreira. Que ela é guerreira e que ela, por mais que ela enfrentou muita coisa, que pensou em desistir e que praticamente já pensou até em morrer, mas ela está viva e está tendo frutos. Está Colhendo esses frutos e abrindo, né, novas oportunidades. Colhendo, literalmente. Graças a Deus eu tenho muitos alunos que eu amo, então foi isso. A Ana de 5 anos atrás, eu vou dizer. Eu me encantei pela Ana de 5 anos atrás, a mesma coisa de hoje, porque quando eu vi a Ana, aquele cabelão enorme, lindo, maravilhoso, eu fiquei assim, alucinada. E poucas meninas, né, tinham os cabelos cacheados, né, era na turma, quando começou lá em 2018, né? Pouquíssimas tinham os cabelos cacheados. E ela, o cabelão cacheadão. E ela super estilosa, assim, valorizando, assim, sabe, a identidade dela. E nas palavras de Ana Carla, a gente vê que ela é muito sábia. Assim. Que é isso? Nas palavras, pela forma, pelo gesto. Quando ela vai explicar um seminário, fica lá todo mundo admirando. E tem que... Peraí, Ana Carla, dê tempo. Ana Carla, dê tempo. E na hora de debate, Ana Carla quer bem com essa vozinha baixa. E ela... Entendeu? E não é atropelando ninguém. E nunca vi Ana Carla maltratar ninguém. Pelo contrário. Sempre muito humilde, sempre muito educada, muito solícita, sempre. Né? A Ana Carla de 5 anos atrás é a mesma de hoje. Tá sumida. A Ana Carla tá mais comparecendo lá para a bebezinha dela, para os alunos dela, tá mais sumida que pra gente. Mas é a mesma Ana Carla de 5 anos atrás. Bom, gente, para mim... Fico tão feliz com isso. E para mim a palavra empoderamento, porque teve essa questão de identidade, porque, né, como o Uriette falou, teve a questão tanto da identidade da fisionomia... Sem contar a história de vida dela. Principalmente a história de vida, porque em vários aspectos a gente fica contando aqui. Ninguém chorou
Antes a gente Isso. chorava, viu? Foi contato com mais Porque segurança. 5 anos, né, gente? A E- gente e vai assim, amadurecendo, né? É E porque assim, eu sempre chorei. É, Eu ainda me segurei aqui para não chorar quando você eu estava ainda lembro falando. daquele corredor, a gente conversando. empoderamento e força, porque você passa por essas situações desde a infância, vem com esses desafios, tem essas perdas, tem os ganhos também que sua filha veio no momento pós-perda. Foi. É. Aí é algo que, de certa forma, conforta muito e tem os desafios em si da faculdade, porque você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, você é mulher e você é professora. Mas minha filha, ela veio assim, literalmente, para pelo menos dar uma alegria maior à minha vida. Ah, com Porque, certeza. além disso, ela parece muito com minha mãe. Então, É, pense numa quando menina, eu ela vi tem a a mesma... foto dela no celular, meu Deus, a cara da mãe. Parece muito, menina. Até os estresse. Sério. Eu acho que eu pensei tanto em manhã. Então ela é carrancuda, porque ela é uma cora carrancuda. Menina, manhã é tipo assim. Eu acho que eu pensei tanto na minha mãe que quando minha filha nasceu, eu tô com a cara dela. Foi. Deve ter Mas, sido. Aí eu só tenho a agradecer a vocês por ter me dado a oportunidade de falar. Nós eu é sou que tímida, mas estou agradecemos. aqui. Fala aí umas palavras finais pra gente, pro pessoal Ai, que tá meu assistindo. Deus, isso é muito. Pro pessoal da pressão. UFESA. Gente, eu nem sei o que dizer. Ai, meu Deus, falo você, gente. Nós já falamos. Bem, tá? gente, nesse nosso primeiro episódio, primeiro falar porque a escolha de Ana, né? Nós estamos entrevistando pessoas com base nas suas experiências de vida e também na universidade. Ana foi um dos nossos primeiros nomes, porque, como a gente falou, a gente estava por dentro da história de vida dela. 5 anos, né? E assim, 5 anos vivendo. com essas novas oportunidades, né, através do acesso mais facilitado, digamos assim, a pessoas de classes sociais mais baixas, com vulnerabilidade social, né, que é o nosso caso também, se identificasse mais com essas histórias de vida. E nesse primeiro momento a gente chamou a Ana devido à história de vida dela. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Ana, a gente agradece, a gente agradece muito que você ter vindo hoje para cá, só para essa entrevista com a gente. Né? Todo dia já vem e ainda vem mais um dia para uma entrevista. Então, a gente agradece muito, está muito feliz e esperamos aí que você... Esperamos, né? A gente sabe que você vai terminar o curso agora. Eu que fico feliz por ter pessoas tão incríveis. E a gente deseja tudo de melhor na sua vida, que você possa terminar sua pós-graduação, que você possa continuar aí, passar em concursos da vida. Assim seja. E aquelas pessoas lá de trás Fiquem só vendo vencer. que fizeram bullying com você. Hoje elas já olham pra você e dizem assim, quem era essa menina? Quem é hoje? Imagina daqui pra frente o que elas não vão falar, né? Com você. Só lembrei de uma frase que me disseram. Você parecia uma aluna neutra em cima do muro. Você não parecia dar alguma coisa, algum fruto depois. Isso foi depois que eu já consegui ser professora, tá? Eles falaram isso. E isso foi professores. Falaram pra mim, disseram que não dava muito por mim. E eu estou hoje aqui, graças a Deus. Colegas dele, né? E linda. Ainda por cima. Isso, Obrigada. Ana. Obrigada mais uma vez. Pessoal, fica atento ao nosso canal. E é isso. Até o próximo Vai lá, episódio, gente. pessoal. Tchau, tchau. 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 Parece que ela está Tá gravando, já podemos começar, que vai ser cortada essa parte inicial. Vamos dar trabalho para quem foi ficar. Só vamos cancelar, pera. Aí fica como mengue, ó, vai ser aqui. Vai, Se fosse vídeo, né? Ai, meu Deus, mas não é vídeo. Vai ser vídeo. Não vai.
Não vai ficar só a fala, não? Não, amiga, a gente só vai ver aqui de um lado. Pra que você acha que o celular tá ali? Vai ser bem guião. Tá vendo? Ah, também, começam bem. Porque eu achava que ia ser só a gravação Vamos cantar e sobrepor a alguma coisa? Minha sobrinha Alguma canta assim. coisa? Ai, Vamos escavar os dentes. Cada refeição. aí depois que começa. E aí, gente, lindo. Vai, Pronto, só falta esse. Como é que começa? tu começa. Ai, ai. Vamos lá. Olá. Não, não é bom, não. Tem, mulher. Não, vai. Tem. Peraí. Eu me chamo Beatriz, sou também do curso de pedagogia. Eu vou ter que fazer outra coisa. Algum tópico aqui na classe. Porque essas duas já foram complicadas. Sim, essa também.